Olá, eu me chamo José Paulo Kupfer, sou jornalista e colunista da área de economia do UOL. Hoje nós vamos conversar com o professor Afonso Celso Pastore. Pastore é um economista de larga experiência e pode ser considerado um dos mais importantes economistas brasileiros. Eu vou começar, Pastore, fazendo a seguinte pergunta: com qual letra do alfabeto você acha que a marcha da economia brasileira na pós-pandemia vai estar mais identificada? Obrigado, Zé Paulo. É um privilégio estar aqui com você hoje, um grande amigo. Eu gostaria de excluir duas letras dessa possibilidade, o V e o L. Eu acho que a economia recupera, numa certa hora. Em V, não tem essa hipótese na frente. Pode ser um U, com a parte de baixo um pouco mais longa, e talvez o lado direito um pouquinho mais curto do que o lado esquerdo. Pode ser um W. Por que tem essa dúvida que está aqui dentro? Esta é uma recessão completamente diferente de todas as que a gente estudou na vida. Não tem nada a ver com aquelas depressões de 29, ela não tem relação com a crise de 2008, que foi uma crise bancária sistêmica, produzida pelo estouro de uma bolha, que era a bolha imobiliária, que todo mundo achava que não existia, que provocou, no fundo, uma forte contração, mas que foi rapidamente consertada, foi arrumada, um pouco de martelo demais do que devia, e a economia se recuperou. O Brasil teve uma recuperação em V em 2008. Nós tivemos 2 trimestres consecutivos de queda do PIB. A maior foi no primeiro trimestre da recessão. O PIB deve ter caído a uma taxa anualizada de 15%. Na segunda, caiu uma taxa anualizada a metade daquela. Agora, no terceiro trimestre, nós já estamos crescendo a uma taxa anualizada de 8%. E aí foi de 8 para 9, foi de 9 para 10, aí entrou o ano de 2010, quando o PIB, na média de 2010 sobre 2009, cresceu 7,5%, que são taxas do tempo do milagre brasileiro. Quer dizer, nós nunca mais vimos isso. Quer dizer, a recuperação foi muito rápida, o consumo das famílias praticamente não caiu, nós tivemos um pequeno desemprego. Primeira diferença, notamos, quem nos impôs essa recessão foi um meteoro que caiu na Terra e pegou a Terra inteira, chamada pandemia. A pandemia, você pode ter 2 atitudes com relação à pandemia. A atitude da Idade Média, no qual você não faz nada, coitados, eles não tinham o que fazer. Quando teve a peste negra, quando teve a peste bubônica, você não tinha ciência, você não tinha conhecimento. Quer dizer, aquilo terminava num número enorme de mortes. Aqui no Brasil, nós temos um presidente que olha para isso e faz graça, e daí, etc. Quer dizer, você não pode deixar morrer. A vida humana tem um valor extraordinário e nós temos que saber dar valor à vida humana. Para poder, no fundo, evitar esse número enorme de mortes, você tem que fazer estratégias de afastamento social. De um autor chamado Chetty, que ele usa a teoria do hammer and dance. Primeiro, é uma martelada. Você fecha a economia, você faz um lockdown muito rígido para poder terminar o contágio. Mas só que você não termina, você achata o contágio. Num segundo momento, você começa a dançar, no sentido de que se o ritmo aumentar, você reduz a atividade, se o ritmo do contágio cair, você abre a economia um pouco mais. Quem usou esse tipo de estratégia do hammer foi a China. Outros tiveram mais sucesso do que a Europa, como foi o caso da Coreia do Sul, ou como foi o caso do Japão, que fez o hammer. Foi um país que, talvez pelo isolamento geográfico, quando eles fecharam a fronteira, ajudou muito, foi a Austrália, que conseguiu um sucesso extraordinário. Quer dizer,
Do lado da Ásia e do lado daquela área do Pacífico, da Austrália, Nova Zelândia, o sucesso foi enorme. Na Europa, a Europa começou mais tarde. Quer dizer, a Itália começou mais tarde. Eu, coincidentemente, estava na Itália em janeiro, quando os primeiros sintomas de Covid começaram. A Itália negou logo de cara que tivesse problema, mas logo em seguida descobriu que a coisa era muito mais grave. Fizeram um fechamento muito rígido, no qual as pessoas, para poder sair de casa, tinham que levar um atestado autodeclarando que ia ao supermercado ou que ia à farmácia, tinha 20 minutos para voltar para casa, você não podia sair de uma cidade para outra. Eles trouxeram a curva de contágio, isso aconteceu na França, na Bélgica, na Alemanha, aconteceu depois do Boris Johnson ter caído em si, aconteceu também na Inglaterra. E hoje essas economias estão abrindo. Na medida que elas estão abrindo, elas não se livram do vírus, você só vai se livrar do vírus quando tiver a vacina. E nós, infelizmente, ainda não teremos a vacina um dia, ainda não temos. Quer dizer, o que significa que nenhuma delas pode se recuperar rapidamente. Não há essa ilusão nem nos países que fizeram isso direito. Como é que a gente precisa encarar, de fato, esse problema e os seus efeitos sobre a economia? Vou te dar a resposta com histórias de como o mundo reagiu. A China fechou tudo. A China esse ano cresce. Ela teve 2 trimestres de queda. A China cresce. A Coreia do Sul fechou tudo. A recuperação da Coreia é muito mais rápida do que a da Europa, do que a dos Estados Unidos. A mesma coisa com a Austrália. A única coisa que eu posso te dizer é que tanto o Trump quanto o Bolsonaro pensaram no futuro político deles. Eles não dão valor à vida. E essa desculpa da economia é uma desculpa de mau vendedor. A Europa, coitada, se atrasou, fechou, e o ano que vem se recupera. Nenhum país da América Latina, das Américas de um modo geral, vai conseguir esse tipo de performance. Todos terão recessões mais fundas e mais tempo para recuperar, porque nenhum deles conseguiu segurar a curva de contágio. No Brasil, a curva de contágio agora se estabilizou. Ela vinha crescendo, 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 mas ainda não começou a cair. No México, ela está subindo. Ela teve um problema no Chile, ela acelerou. O Chile fez um lockdown, aparentemente segurou, nós temos que ver como é que fica. Agora, em todos esses casos, nós teremos, infelizmente, segundas ondas de contágio. O Rio de Janeiro abriu. É surpreendente o que aconteceu nos bares do Leblon no dia que abriu o Rio de Janeiro. É surpreendente o que acontece. Quer dizer, se você de fato comunica para a sociedade de que há um perigo de contágio, o sujeito pode dizer, não, eu sou um atleta, como disse o Bolsonaro, eu sou um atleta, eu não tenho problema. Mas se ele estiver contaminado, ele está contaminando os outros. As pessoas têm que ter consciência disso. Quer dizer, ainda que os governos ajam mal e não expliquem para a sociedade, que parte da liderança de um governante é fazer essa informação chegar à sociedade e, no fundo, orientar a sociedade. Ainda que esse governante seja um irresponsável, como é o caso do Bolsonaro ou como é o caso do Trump, a sociedade não é irresponsável. A sociedade toma medidas espontâneas de isolamento. Resumindo essa tua história, não há uma escolha a fazer entre salvar vidas com o isolamento ou salvar a economia. Um presidente responsável tem que fazer as duas coisas. Como é que você vê, então, essa projeção básica de cair esse ano entre 6,5% e 9%, e o ano que vem tem uma convergência um pouco maior, parece, de um crescimento em relação a essa queda, né, essa base, de por volta de 3,5%. Isso a gente pode chamar de recuperação? Ou não nesse mundo tão diferente que está surgindo? Vou pegar a projeção do Banco Central, 6,5% de queda esse ano. A população cresce a 0,8% ao ano, portanto, renda per capita cai 7,3%.
ela não tinha se recuperado do nível que ela estava antes da outra recessão, a recessão de 2014. Nós ainda estávamos com a renda per capita 4,5 abaixo do pico de 2014. 4,5 com mais 7,3 dá 11,8, 12% abaixo em renda per capita de onde nós estávamos em 2014. Supõe que cresce 3,5 no ano que vem. Vamos supor que cresça 4 no ano que vem. Tira 0,8 de população, você caiu 12, daquela base de 12 sobe 3. Você ainda vai estar 9 pontos de porcentagem abaixo de onde você estava lá atrás. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque na recessão de 2014, a força motriz da recuperação, a única, foi uma coisa chamada consumo das famílias. A taxa de investimento nunca se recuperou. O consumo do governo não podia se recuperar, porque a partir de 2016 nós estamos no teto de gastos. Então, estava congelado o teto de gastos. O governo não podia fazer política fiscal expansionista. Bom, o consumo das famílias continua sendo a única, porque terminada a pandemia, você vai ter que voltar para o teto de gastos, porque não vai poder ficar gastando, porque o Brasil é um país frágil fiscalmente. Bom, vamos ver, será que o consumo seria a força motriz? Bom, onde é que vai estar o desemprego no final desse ano? Nós estamos usando os dados da PNAD contínua para poder começar a estimar. Como ela é contínua, de 3 meses, sai um mês, entra outro, tem sempre um trimestre contínuo, você tem que mensalizar o dado para saber direito aonde vai a taxa de desemprego, que estava em 12 antes de começar essa história inteira. Essa taxa de desemprego pode ir para 18, pode ir para 19, pode ir para 20, pode ir para 21% no final deste ano. Você não vai conseguir reempregar esse pessoal todo, a não ser que a indústria volte a investir. A indústria está tomando um tombo daqueles assim de cair de cima do Himalaia para baixo. Quer dizer, quando eu olho para isso, eu digo, o consumo vai ter alguma recuperação, mas ele não pode ser uma força motriz. O governo está transferindo R$600 por mês para as famílias desassistidas, que infelizmente no Brasil são muitas. Eu não estou falando em dezenas, eu estou falando em milhões, dezenas de milhões de pessoas. 30, 40, 50 milhões de pobres, desassistidos. Esse pessoal recebe os 600 e consome tudo. Ele vai para o supermercado, compra comida e assim ele não morre de fome. Agora, na nossa sociedade, que tem uma distribuição de renda muito concentrada, infelizmente, o peso dessas 40 ou 50 milhões de pessoas no consumo das famílias é muito pequeno. O dramático num país como o Brasil é que o consumo depende da classe média para cima. É lá que você compra automóvel, que você compra roupa, que você compra sapato, que você compra bens de utensílios domésticos, você compra panela, você compra tudo que se compra. Quer dizer, esse tipo de pessoa é uma pessoa que reage ao risco de uma pandemia de uma forma extremamente racional. Se tiver um aumento de renda, ele vai inteirinho para aumento de poupança, para você se garantir contra a próxima. Se você não tiver o aumento de renda, desculpa, você corta o teu consumo. Não tem maneira do consumo das famílias ser a recuperação. Como não tem maneira, quer dizer, nós estávamos assim, 2010 a 2012, a taxa de investimento no Brasil foi entre 20% e 21% do PIB. Ela estava entre 16% e 17%. A estimativa é que no final desse ano ela está em 12%. Nunca foi tão baixa em toda a história. Nunca foi tão baixa. Então, vou te dizer, nós estamos vivendo a recessão mais profunda da história, que tem um risco de um vírus que não foi dominado, que indica que a recuperação será lenta. Então, quer dizer, não vamos sonhar com recuperação em V. Essa recuperação em V existe na cabeça de quem não parou um minuto para poder raciocinar sobre a natureza do fenômeno. E de onde virá a recuperação? De onde virá o impulso para a atividade crescer? Se não é
do consumo, pelo menos tão cedo, é do investimento, é do gasto público, é do setor externo. De onde virá? Eu sei de onde ela não vem. Ela não poderá vir. Quer dizer, nós podemos até prorrogar esse orçamento de guerra. E eu acho que muito provavelmente vai ter que prorrogar esse orçamento de guerra, porque você não pode deixar morrer gente, não por causa do Covid, mas senão morre de fome. Isso é outra história. Nós estamos fazendo um déficit esse ano de 12% a 14% do PIB. Das contas públicas. Isso. A dívida pública bruta, que era de 78% em dezembro de 2019, salta para cento e poucos por cento, 100, 101, 102 no final deste ano. Você vai ter que continuar fazendo controle de gasto. Você vai ter que voltar a um controle de gasto. Então, o governo não tem forma dele ser a força motriz. Tem um instrumento que se chama política monetária. Eu te digo o seguinte, não é por ligação com a casa, porque eu andei por lá durante uma certa época da minha vida, que eu adquiri simpatia com o Banco Central. Mas nem sempre eu tive simpatia, depende de quem estivesse lá. Essa equipe que está lá está fazendo direito. Eles são a prova de qualquer tipo de erro? Ninguém é a prova de qualquer tipo de erro. Todo mundo comete um erro na vida, mas a massa de acertos é muito maior do que qualquer fração de erro que eles estejam cometendo. Eles estão proporcionando crédito para impedir que empresas quebrem. Por exemplo, você tem um crédito dado a pequenas e médias empresas que têm que pagar folha de pagamento e optam por não despedir os trabalhadores, na qual o governo entra com 85% do risco. Mas parece que não está chegando, ou que os bancos também não estão querendo arcar nem com 15% desse risco. Eu vou te dizer o seguinte, é difícil, você faz uma primeira medida, não funciona, você tem que refazê-la, você tem que ver onde está o erro. Uma das vantagens dessa equipe, estou me referindo ao Banco Central, não estou me referindo ao resto do governo, eles reconhecem onde está a dificuldade, tentam, às vezes não encontram a solução, mas pelo menos tem uma tentativa. Se falha numa e tentaram 10, acertam 8 e ficam devendo 2. Isso chega, esse crédito, e trouxeram a taxa de juros para baixo. Agora, a própria taxa de juros para baixo tem um limite. Então, chega um certo momento que até a política monetária tem o seu limite. Nós não podemos esperar que ela entregue mais do que ela pode entregar. Ela tem uma capacidade limitada de fazer a economia voltar. Você vai voltar devagar, você vai dar um estímulo, esse estímulo vai gerar um pequeno aumento de consumo, você vai empregar uma pequena fração dos desempregados. Na hora que você fizer isso, tem um setor que produz um certo tipo de bem, que esses caras começam a consumir, que no fundo emprega um pouco mais de gente, que no fundo consome um pouco mais. Lentamente a economia vai voltando. Podia vir do setor externo. Só que o mundo inteiro está em recessão, não é só o Brasil. Tem uma recuperação da China. Bom, ela vai crescer 1% esse ano. O ano que vem, talvez cresça 3%. A China costuma crescer 10%, 11%. Para ter aquela explosão de preço de commodities, só o Lula que teve sorte de ter aquilo em 2010, que aquilo foi assim... O Baixa costuma dizer que aquilo foi uma bonança externa, que no fundo fez o cara se beneficiar daquilo. Não tem essa bonança externa, porque a China não consegue reproduzir aquilo. Então, quer dizer, não vem do lado de fora, nós deixamos o nosso problema fiscal evoluir para um nível muito grave, tanto que teve que botar uma emenda constitucional congelando gastos, pipoca, olha onde nós tivemos que chegar. Quer dizer, não vai ser fácil o caminho. É quando que pode cair, então, a taxa básica para evitar esses problemas todos? O Brasil é um país que tem um risco maior do que os outros. Se ele tem um risco maior do que os nossos, a nossa taxa mínima de juros é maior do que a taxa mínima de juros de um país que não tem risco. Quer dizer, Estados Unidos não tem risco. Inglaterra tem toda uma história lá para trás, não tem risco.
Quer dizer, você pode olhar para a Austrália e dizer que a Austrália não tem risco, mas a América Latina inteira tem risco. Então, vou te dizer, ela pode ir ela está indo, ela está bem baixa hoje. Se você olhar a taxa real no Brasil, ela já está em zero. Quer dizer, nós estamos com a Selic a 2,25, nós estamos com inflação perto disso, nós estamos com a taxa real em zero. Agora, se for para a taxa nominal em zero, você vai ficar com uma taxa real negativa. E você tem um prêmio de risco no Brasil que é positivo. Se você não matou o risco... Mas uma taxa nominal de 1,5, por exemplo, é possível? Deixa eu lhe dizer, isso nós vamos saber por tentativa e erro. Não tem ninguém que consiga, a priori, dizer se ela está mais próximo de 1,5, se ela está mais próximo de 2. O que o Banco Central tem comunicado é o seguinte, isso não está gravado em pedra, ninguém sabe exatamente qual é o tamanho dessa taxa mínima. Nós vamos ter que descobrir isso ao longo do tempo, sentindo as reações de mercado. Para você sentir as reações de mercado, você não pode fazer movimentos bruscos, você tem que fazer movimentos suaves. Então, ele fez 2 movimentos bruscos, nos quais ele cortou 75 pontos em cada um deles. Nós estamos desabados numa recessão, dá um movimento brusco, faz aquilo que a gente chama de um front-loading. Daqui para frente, ele vai ou de 25 em 25, ou dá um 25, espera 1 ou 2 reuniões para dar um outro 25. Ele vai ter que nem um jogador de bilhar, que tem que perceber exatamente, ele não conhece física direito, ele não conhece as leis da física, mas ele tem que olhar o olho dele para dizer onde exatamente ele tem que pegar na bola para jogar na caçapa. Isso é uma questão de arte. Quer dizer, o Banco Central vai ter que desenvolver essa arte de descobrir isso meio na tentativa e erro, né? Como é que se harmoniza a necessidade de uma responsabilidade fiscal com a necessidade quase humanitária de suportar, de sustentar, de proteger essa quantidade que você mesmo falou, esses milhões, dezenas de milhões de brasileiros vulneráveis? Bom, em primeiro lugar, você não pode viver num país na qual você tem uma desigualdade gigantesca. O país não é funcional, não é justo, não é passível de você viver. Em segundo lugar, você não pode excluir um sujeito que é uma criança, que foi excluído porque não teve a comida, não se formou direito e não foi para a escola. Esse cara não tem futuro. Então, você tem que transferir dinheiro para esse tipo de família. Agora, Bolsa Família foi uma solução para isso. E uma belíssima solução. O Brasil gasta com Bolsa Família uma coisa com um retorno social absolutamente gigantesco. Quer dizer, você está pegando crianças que iam ter um destino absolutamente incerto, colocando na escola, gerando comida, dá um mínimo de renda para a mãe, e esse cara vira um cidadão que lá na frente vai ter uma profissão, ele vai crescer e etc. A Bolsa Família, no entanto, atingiu um pedaço da sociedade. Ela já tem um cadastro único. Existem avaliações feitas no Brasil e no exterior que são excelentes avaliações da qualidade do programa. Então é o seguinte, todo mundo quer diferenciar o produto e quer ganhar o mérito político de ter inventado a solução da roda. Eu digo o seguinte, a roda está inventada, vamos pegar esse Bolsa Família e vamos alargar o Bolsa Família. Vamos incluir mais gente no Bolsa Família. O Bolsa Família é seletivo, ele seleciona um certo número de pessoas, tem excluídos que são informais, encontra um jeito de trazer para dentro. Mas quando se trouxer para dentro, você vai ter que encontrar recurso a mais, porque essa conta tem que fechar. O recurso a mais está em algum desperdício que existe no governo. Bom, eu vou te dar 2 exemplos de desperdício. O primeiro, de 2014 em diante, você tinha renúncias fiscais. Elas já estavam no nível alto, elas já estavam em 2% do PIB. De 2014, elas pularam para 4,5% e ficaram lá. Bom, isso entrou, alguém se beneficiou disso. Algum empresário se beneficiou disso. Você pode tirar essas renúncias e usar isso para distribuir. Segundo lugar, existe um programa chamado Simples, inventado pelo Guilherme Afif, o assessor preferido do Guedes. Então, você já esquece que ninguém vai mexer no Simples.
Na Itália existe um sistema parecido com o Simples. Beneficiário é a pequena empresa. A pequena empresa cresce, em vez do sujeito crescer a empresa, ele cria uma outra do lado, fica com 2 pequenas empresas. Ela cresce, ele fica com 3 pequenas empresas, ou com 4, ou com 5, ou com 6, totalmente ineficiente, só para poder ganhar o tributo. Acaba o Simples e distribui a renda. Reduz o imposto de renda na pessoa jurídica para aumentar o investimento e aumenta a taxação do dividendo, que vai para o dono da empresa. Pô. Eu vou te dizer, nós temos que ter coragem de redistribuir renda. Quer dizer, tem que mexer na carga tributária. E no sistema tributário e na carga tributária. Você pode mexer na formação dela sem subir a carga. Quer dizer, por exemplo, você gera alguma coisa que, no fundo, tira um privilégio que estava lá, que é uma isenção, põe aquilo na direção do outro, ou... Posso te dar um exemplo. A carga está em 33%, 34%. O Simples, o cara paga 10%. Quer dizer, a carga dele não é essa tão alta da... Não, claro que não. Muito ao contrário, é quase 60%, 70% menor do que isso. Isso. É isso que você está falando. Reequilibrar essa é uma delas. E a outra é a seguinte: o que tem de desperdício, de gasto mal feito dentro do governo, eu começaria por aí. Quer dizer, não dá para mexer no Simples, começa a olhar o desperdício que está lá, que é mal feito. E, no fundo, poupa dinheiro que você faz uma belíssima redistribuição de renda. Só que não pode ser um negócio, ou seja, tem que ter alguma condicionalidade na renda. A Bolsa Família gera uma condicionalidade. Você tem que criar um cidadão que daqui a 20 anos vai ser um cidadão que vai contribuir para o país. Você não pode criar um vagabundo que, no fundo, nunca vai evoluir na vida. Você não pode ter aquilo sem nenhuma condicionalidade de educação, de melhora de vida, de melhora de hábitos de alimentação. Quer dizer, você tem que pôr elementos que, no fundo, gerem um acesso do indivíduo à mobilidade social. Quer dizer, começa com dinheiro, mas vai com assumir responsabilidades que vão fazer desse indivíduo um cidadão respeitável lá na frente, que vai ser extremamente importante para fazer o país continuar a crescer. Quer dizer, nós temos que fazer a redistribuição de renda e muito. Quer dizer, o Brasil é muito desigual. Para encerrar, vou te dar uma chance de considerações finais, mas é o seguinte, também condicionado. O que a gente não falou que você acha que era importante deixar como mensagem? 2 minutos. Não, vou falar em um. Eu vou te dizer o seguinte, nós estamos no meio de uma crise, agora as crises passam. A gente sai melhor, a gente sai pior, quanto mais racional a gente for em lidar com cada uma das crises. Claro que numa situação como essa, você se queixa, põe a culpa aqui, põe a culpa ali, e claro que o governo está falhando miseravelmente nessa crise. Mas a sociedade tem canais através dos quais ela pode pôr pressão. Tem a imprensa, que é livre. Olha aí, que coisa maravilhosa. O Brasil tem imprensa livre. O jornal publica o que ele quiser. A televisão fala o que ela quiser. Na rede social, você se agrupa do jeito que você quiser. Quer dizer, não dá para ir para a rua, porque tem isolamento social, daqui a pouco vai poder ir. Quer dizer, a sociedade tem que se manifestar. Ela não pode ser uma sociedade calada. Ver e se queixar, sentar na beira da calçada e dizer, olha que coisa infeliz. Não, nós nascemos aqui, vamos morrer aqui. Nós temos uma obrigação de batalhar pelo país. A vacina vai chegar, o Covid vai terminar, e o nosso futuro, quem vai fazer somos nós mesmos. Depende de como a gente se organizar para poder mudar o país, transformar do jeito que a gente quer. Qual